Amigos, eu sou o Ninja Motivado. E quem puder, vai lá, me segue nas principais redes sociais. Segue mesmo. Tipo TikTok, Quai, YouTube, Instagram, Ninja Motivado. É isso. Quem puder, vai lá prestigiar meu trabalho, que são conteúdos de motivação, provocação, reflexão, inspiração. Já tive a honra e o grande prazer de participar aqui de um dos episódios da Nave Podcast e estou aqui felizão da vida porque fui convidado para participar desse episódio especial. Vou fazer 3 perguntas para vocês, Edinho e Koala. Bora. Primeira pergunta, quais são os principais desafios para se produzir um podcast? Segunda pergunta, como é que vocês fazem para escolher os convidados de cada episódio? E por último, deixa aí uma dica daquela bem quente para aquelas pessoas que querem iniciar um podcast. Beleza? Feliz 2023 para todo mundo. E o ano que vem a gente se encontra. Pegou a dica? Tamo junto. Ah, ele é maravilhoso, cara. Ele é maravilhoso, maluco. Até as perguntas dele, a maneira que ele fala é surreal. Ele é surpreendente mesmo, cara. É. Bom, a primeira pergunta era como faz pra iniciar um podcast e tal, é isso? Ou um podcast? Como faz para iniciar um podcast. Tá, beleza. As dificuldades da produção. Essa foi a primeira? Quer voltar aí, Noto? Aí você dá pausa e a gente vai respondendo? O senhor Noto sabe qual é a dificuldade de produção e como iniciar um podcast? A gente começa com como iniciar um podcast e fala depois, né? Porque acho que essa ordem vai ficar mais... Vai ter mais sentido, eu acho, talvez. Mas, bom... Cara, pra começar um podcast, posso falar um pouco mais... O Edinho fala mais sobre as questões das dificuldades. E se eu tiver esquecendo de alguma coisa, você me fala também, tá? Assim, pra iniciar um podcast... Primeiro, eu acho que você tem que saber se comunicar... bastante. E, talvez essa não seja a frase correta. Você tem que ser uma pessoa que queira conversar. Tá ligado? Você tem que sentir facilidade em conversar com as pessoas. Na verdade, você tem que saber ouvir para você poder participar de um podcast. E você tem que saber manter cronologicamente uma conversa, porque senão não é uma trocação de ideia, você fica meio perdido nas ideias, né? Isso na parte de apresentar, né? Qual? Porque a gente pode dividir em outras etapas, não é só na conversação. Isso é para conversação. Faz sentido. Eu vou tentar exemplificar isso que você falou, então. Basicamente, o Edinho falou, você precisa saber conversar ou ouvir. É real. Tipo assim, você tem que ter essa facilidade de conversar e você tem que ter a facilidade de ouvir. E quando eu falo facilidade de ouvir, você também tem que ter... mano, assim, ao menos depende muito da proposta do seu podcast também. Mas se você quiser... Claro. Mas se você quiser, sei lá, vingar... A estrela é o convidado. Você vai mais ouvir e vai perguntar. O questionamento pode vir a calhar, mas sempre tem que ser um questionamento que não agrida a pessoa, que não entende o que eu quero dizer? Não é aquele questionamento do tipo, sei lá, quer ver um exemplo? Edinho... Senão vira debate presidencial. Quer ver um exemplo? Edinho, exatamente. Edinho, qual é o seu time? Vasco. Primeira atitude, não sei conversar, não sei ouvir. Cara, que merda, hein, mano? Por que você é Vasco, mano? Pelo amor de Deus, cara. Você xalabalaba. Não, mano, assim, na moral mesmo, cara, eu acho que você... Aqui tá uma merda. Entendeu? Caraca, mó vacilão, porra. Não é possível esse convidado aí Vasco, entendeu? Pegou a visão. Agora, vamos de novo. Edinho, qual é o seu time? Pô, cara, sou Vasco. Grande bosta, só. Não, mas eu iria falar algo assim. Pô, mano, tu é guerreiro então, cara. Porque acabou de subir, claro, né, pra Série B, pô. Interessante. Inclusive, meninas, vocês saibam que o vascaíno são os melhores maridos. Inclusive, rapaz, vocês sabem que o vascaíno são os melhores maridos. Por quê? Porque o vascaíno é fiel, o vascaíno não trai, o vascaíno caiu pra segunda, quase foi pra terceira e se manteve fiel. Você quer ver como que vascaínos são confiáveis, são fiéis? O Vasco caiu na maior merda. Eles podiam ter metido pique na mula. O Moro tava baixinho, viado. Vários flamenguistas chamando assim, vem, Koala, vem encher o saco, vem, vamos pro Maracanã, vem Flamengo, vem. Isso tava falando sobre as dificuldades, quer dizer, como produzir um podcast. Aí do nada começou a falar do Vasco. Obrigado, Nota. Valeu, Nota. Então, a dificuldade é exatamente essa, quando você se perde. Calma aí. Só pra mostrando isso. O primeiro que... Não. Tá,
Ok, como entendi. Fez uma produzir, ponte boa, como mas calma, produzir. só vamos encerrar o primeiro tópico. O primeiro tópico. Iniciar é isso. Você tem que saber a proposta, tem que saber conversar e ouvir. Beleza? É pra iniciar basicamente isso. Ah, mas, pô, eu tenho que ter um podcast presencial? Não precisa. Você pode fazer que nem a gente, ter um virtual e utilizar diversas formas que existem por aí. Inclusive, pra você conversar com as pessoas. Se você assistir até o final, você vai saber que você tem uma oportunidade de ter um podcast. Exatamente. Então fica até o Você final. tem uma oportunidade, fica até o final. Exatamente. E agora sobre as dificuldades. Eu acho que a maior dificuldade é constância real. Tá, real. Assim, porra, você quer ter um podcast só pra hobby? Assim, beleza. Se for assim, Beleza. não tem dificuldade, é hobby. Você não hobby, vai ter dificuldade. Agora, não, cara, quero viver disso. Quero fazer essa parada se transformar grande. Eu quero dar oportunidade, eu quero fazer isso. Meu irmão, é uma... Assim, Nossa. a produção de podcast, Você gosta de trabalhar? Que ela tem que ser, ela vai iniciar sempre maior do que outros tipos de produções, conteúdos. Por quê? Porque a disputa hoje, pelo menos, tá muito grande ainda. Eu não sei que dia você tá vendo isso aqui, mas ainda tá muito grande. E o pior é que, tipo assim, se você não vai... eu não trago ninguém famoso. É o que a gente sente dificuldade. Inclusive, já é outro ponto de dificuldade. Pô, não, você traz o fulano, o Zé da esquina, tal, ele fala uns assuntos interessantes, tal, você cria uns cortes, mas não dá em nada. Porque ele não tem milhares de seguidores, engajamento em todas as plataformas. Então, assim, então você querendo me dizer que tem que ganhar em cima dos outros? Não falei que tem. Mas eu falei que se você quiser um caminho que vá ser mais rápido, esse normalmente é o caminho. Agora, se não for, você vai ter que produzir muito conteúdo. Por exemplo, se a gente acha o trabalho de uma pessoa incrível e o cara chega e fala assim com ela: eu quero R$1.000 pra participar da Nave Podcast. Caraca, ofereceram 1 milhão, cara, esses dias. Eu recusei, você acredita? Cara, acredito, porque não é o nosso intuito. Caralho, imagina, porra. Aí ia ser fora de série. Esse negócio que você falou dos convidados que são mais famosos e tal, me lembrou do que você tinha dito antes, eu acho, sobre, por exemplo, o Flow. O Monark e o Igor já eram conhecidos antes, eles já eram famosos e já tinham dinheiro antes. Sim. Então a facilidade para eles criarem investimento podcast foi muito melhor. O investimento maior. deles foi alto também nos equipamentos. E longe haters, longe da gente desmerecer o trabalho de qualquer um, pelo contrário. Todos que estão lá passaram por muito esforço e dedicação. São poucos aqueles que não prejudicaram o próximo pra alcançar resultados. Esse vídeo é um corte da Nave Podcast, clica aqui para assistir o papo completo e aqui embaixo separamos o vídeo especialmente para você. Lembrando que nesse canal a gente tem vídeo todos os dias, então aproveita para se inscrever e venha decolar com a gente.